Então, gente boa, a gente vai falar sobre o profeta Daniel a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento de Werner Schmidt. E ele começa dizendo que dificilmente nós encontraremos outra obra literária do Antigo Testamento que tenha tido tamanha ressonância como o livro de Daniel, com sua doutrina dos 4 reinos universais, que consta do capítulo 2 e 7, e a expectativa do Filho do Homem. A história é situada na época da passagem do Império Babilônico ao Império Medo-Persa. Todavia, as informações históricas sobre aquela época, a sucessão de soberanos e reinos, são em parte imprecisas e não são confiáveis, como ele menciona aqui, o que acontece no capítulo 1, no capítulo 9 e algumas outras passagens. Em contrapartida, os dados se tornam mais precisos onde se refere aos acontecimentos depois da campanha de Alexandre Magno, a partir do capítulo 11, o Alexandre o Grande. E aí no relato visionário histórico há inclusive várias referências a Antíoco IV Epifanes, no capítulo 2, versículo 41, no 7, versículo 8, no capítulo 9, versículo 26, capítulo 11, versículo 21, que em 167 a.C. aboliu o culto jerossolomita, de acordo com o capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 11, e tentou helenizar o judaísmo à força. Nesta época, que é de bastante difícil, é atribuída esta época difícil e atribulada, em que estava em perigo a própria sobrevivência da fé judaica, o autor escreveu seu livro por volta de 165 a.C., e embora assista ainda ao levante dos Macabeus desde 166, vê nele apenas um pequeno socorro, como está em 11:34, pois espera a salvação decisiva do próprio Deus. A reconsagração do templo em 164 a.C., com a festa da dedicação do templo, o Hanukkah, e a morte de Antíoco IV em 163 a.C., não mais se refletem no livro, conferiu presságio diferente em capítulo 11, versículo 40. Na confrontação, o judaísmo se divide em simpatizantes do helenismo e grupos que se mantêm fiéis a Deus, mesmo em tempos de perseguição, no capítulo 11, versículo 32 em diante. Supõe-se que o autor seja um dos sábios do capítulo 11, versículo 33 ou do capítulo 12, versículo 3, que fazem parte do círculo dos fiéis, como ele coloca a referência aqui de 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 42 e capítulo 7, versículo 13. Estes se dispõem a ir ao extremo e submeter-se, se for preciso, ao martírio. Daniel capítulo 11, versículo 33 e versículo 35. Deixa eu ver aqui. Embora esperem por uma reviravolta exclusivamente com o despontar do reino de Deus em seu auxílio, sem auxílios de mãos humanas. Capítulo 2, versículo 34 e versículo 45. O surgimento tardio do livro explica por que não foi mais incluído no cânone profético, o cânone hebraico, mas entre os escritos. Apenas a tradução grega e as traduções subsequentes colocam o livro, por motivos justificados, entre os livros proféticos. Conferir Mateus capítulo 24, versículo 15. Então a gente, por exemplo, vai observar que assim, Daniel, ele é um livro profético, mas no cânon hebraico ele está como escrito. Por quê? Porque ele é um material mais tardio do que os livros considerados proféticos. Então, quando a obra dele é publicada, digamos assim, quando isso acontece com a obra dele,
já havia aquela compreensão dos livros proféticos, então ele fica entre os escritos, não porque ele não seja um livro profético, mas pelo período em que ele foi escrito. E aí a Bíblia grega apresenta 4 extensas complementações apócrifas. No capítulo 3 se inserem a oração de Azarias, que lembra a lamentação do povo em Daniel capítulo 9, versículo 4 em diante, e o cântico dos 3 jovens na fornalha ardente. Mais 2 acréscimos encontramos no final do livro, a narrativa de Bel e o dragão, que ridiculariza toda a adoração de imagens, e a história de Susana, que exalta a sabedoria de Daniel. Então, esses trechos a gente vai encontrar, por exemplo, Bel e o dragão. Se você pegar a Bíblia católica, né, você vai encontrar entre literaturas que não são canônicas, coisas do tipo. Pastor, mas esse Bel e o dragão são acréscimos no caso? O que acontece é o seguinte, por exemplo, a gente tem registros na Bíblia católica que não são vistos como textos sagrados, né? Então, o que acontece? Entre os próprios judeus existia uma compreensão de, olha, peraí, isso aqui é o que a gente tem como revelação para a gente. Exatamente. E o Novo Testamento, não o Novo Testamento obra, mas o Novo Testamento, o Novo Pacto, também olha para trás, reconhecendo escrituras, né, como sagradas. Igual está aqui em Mateus. Entende? Exatamente. Isso. Está dando para entender? E isso, o que acontece? A igreja cristã, com o passar dos anos, foi pegando o quê? Aquilo que o povo neotestamentário via como sagrado, que já era visto perto, né, do advento de Cristo, já era visto como escritura sagrada, dentre tantas e tantas e tantas literaturas. E aí, da mesma forma que Paulo usa várias vezes o Velho Testamento, porque o que acontece? Sabendo que era sagrado. No Novo Testamento, literatura, a gente tem citação do Antigo Testamento. Por quê? Porque não existia ainda o Novo Testamento literatura. Era o que? Era a carta que mandava, era o escrito, né, para, ai meu Deus do céu, o Teófilo, né, que Lucas escreve para ele. Então, a epístola que Pedro escreve. Então, o que a gente tinha era o quê? Aqueles homens, eles se comunicavam com a igreja de então. Eles davam as orientações. Era uma teologia tarefa. Está acontecendo um problema na igreja. Aí o pessoal, o que a gente faz? Vamos perguntar para Paulo. Aí escreve a carta. Aí Paulo vai, olha, a situação é essa e essa. Então era desse jeito que a coisa acontecia. Então eles não tinham um texto cristão para comunicar. Eles tinham uma releitura cristã do texto do Antigo Testamento, certo? E então, vivendo no início da época dos Macabeus, o autor se vale em sua narrativa de um personagem que há muito tempo é considerado justo e sábio. Por exemplo, Ezequiel trata, né, essa pessoa com o máximo respeito, e aí e o faz atuar na época do exílio de Nabucodonosor até Ciro, enquanto que na primeira metade do livro, constituída de narrativas ou lendas, capítulo 1 a 6, se fala de Daniel na terceira pessoa. Este passa a ser o autor nas visões da segunda parte, do capítulo 7 ao capítulo 12, falando de si mesmo na primeira pessoa, depois de uma breve transição, que é o capítulo 7, versículo 1 e o capítulo 10, versículo 1. Por conseguinte, nota-se no próprio livro a passagem do anonimato para o pseudonimato, que é característico para o apocalipsismo posterior. Abraão, Baruque, Enoque, Esdras, etc. A questão, né,
da ideia aqui, né, de o desenrolar da história até a época do autor apocalíptico do livro de Daniel e os acontecimentos esperados no futuro, são considerados uma sucessão de eventos predeterminados e prenunciados há muito tempo. Por isto se impõe ao Daniel da época exílica a condição de manter sigilo sobre seu conhecimento do futuro. Capítulo 12, versículos 4 a 9 e capítulo 8, versículo 26. Como sugerem certas irregularidades na composição geral, o autor recorre na primeira parte, ou seja, a parte biográfica do livro, em grande parte a material narrativo, mais antigo, que ainda desconhece as tribulações do tempo de Antíoco IV. Este material circulava de forma oral, em narrativas isoladas, por exemplo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, ou já estava compilado em alguma coleção. Então, parece que a parte de 1 a 6 é uma parte que, como é que eu posso dizer, já circulava entre o povo. A outra parte, que é apocalíptica, já é uma coisa mais recente, isso numa perspectiva mais científica, historiográfica. Não sei se está dando para entender a diferença, né? E aí, a partir da transmissão oral, talvez se explique também o fato surpreendente de que, depois da descrição introdutória da situação escrita em hebraico, no capítulo 1, se conserva uma extensa parte central do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 28, mais ou menos preexistente, em aramaico. Mas o autor aproveita esta troca de idiomas como recurso para a sua exposição. Ele passa a usar a língua aramaica justamente no início de um discurso, como a gente vai observar no capítulo 2, versículo 4, a partir da parte B, que também você pode conferir com Esdras, capítulo 4, versículo 8. Os capítulos 2 e 7, que formam uma unidade temática, utilizam, além disso, no início e no fim da narrativa intermediária, uma linguagem comum. Muitas vezes o livro de Daniel, ele retorna a tradições proféticas, como em narrativas, visões, audições, motivos isolados, ou quando fala da reação do profeta diante da revelação. Capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 2 em diante, e capítulo 15. Capítulo 10, versículo 8 em diante, versículo 2 em diante, versículo 8 em diante, versículo 15, que lembra Ezequiel. Se já nas visões de Zacarias aparece um anjo intérprete que serve de intermediário entre Deus e o profeta, este anjo mediador, capítulo 4, versículo 10, capítulo 7, versículo 16, recebe agora o nome, que é Gabriel. Capítulo 8, versículo 15, capítulo 9, versículo 21. Entre os anjos das nações, os representantes celestiais das potências terrestres, Miguel se apresenta como o padroeiro de Israel, capítulo 10, versículo 13, versículo 20 em diante, e capítulo 12, versículo 1. Antes de mais nada, o livro de Daniel tenta manter viva a escatologia profética tardia, mesmo que, ao contrário dos profetas, tente prever o futuro por meio de cálculos. A definição dos últimos tempos, esperados num futuro próximo, mais ou menos 3 anos e meio depois da profanação do templo por Antíoco, se torna mais clara à medida que se desenvolve as visões. Capítulo 7, versículo 25, capítulo 8, versículo 14, capítulo 2, versículo 24 e capítulo 12, versículo 7, até que o discurso dos acontecimentos obriga o próprio autor a uma terceira pessoa a fazer os pequenos retoques, como você vai ver no versículo 11 em diante do capítulo 12. Assim, o livro de Daniel continua tradições proféticas associadas a concepções sapienciais, porque lembra, como ele é um material literário tardio, então ele já está pegando aquele período da sabedoria de Israel, que obviamente eu não vou entrar em detalhe aqui, porque o Rodrigo Rossi deve ter mastigado bastante isso com vocês, na questão dos livros de sabedoria, né? Salmo, Provérbio, né? Então,
esse material... Oi. Mas e a sabedoria de Daniel aqui, ela é dada segundo o teu, né? Claro, não, mas quando eu falo de sabedoria aqui, eu estou falando de gênero literário, eu não estou falando de sabedoria, a sabedoria, eu estou falando da literatura de sabedoria, entendeu? Então, o que acontece? Embora Daniel seja um livro profético, ele está nesse contexto em que a produção literária ela é de cunho sapiencial. Então, o que acontece? Ele continua a questão das tradições proféticas, só que associadas às concepções sapienciais, à mentalidade que havia na época. Tanto que você vai perceber que os textos tardios, eles fazem ponderações sobre a vida. Eles não se detêm muito nos aspectos de mistério, de revelação, digamos assim, mas é mais a questão de falar sobre o sofrimento da vida, sobre dica do bem viver, coisas mais ou menos assim, como lidar com as dores, com as lutas. Ou seja, enquanto o ministério profético está com a cabeça na nuvem, o ministério sapiencial está com o pé no chão, ou seja, uma coisa do tipo a vida como ela é, né? E no caso, o profetismo está a vida como deveria ser, é mais ou menos por aí, né? Obviamente alguém deve questionar essa minha perspectiva, mas vamos seguir aqui. E então, o livro de Daniel está ao mesmo tempo no princípio da literatura apocalíptica, no sentido mais estrito do termo. Então, como é que eu posso dizer? Lá na frente a gente vai estudar um pouco de Apocalipse e tudo indica que a gente deve falar alguma coisa sobre literatura apocalíptica, que Apocalipse é uma das literaturas apocalípticas de sua época. Você tem um pouco de literatura apocalíptica, né, em Daniel, em Zacarias, né? Você tem um pouco disso, né, que como é que eu posso dizer? Uma ideia de que, olha, a maldade vai ter fim, Deus vai julgar o mal, e assim, denúncia contra a injustiça e ao mesmo tempo uma proclamação de esperança, né? E aí, voltando para cá, foi só para, eu estou falando literatura apocalíptica, né? Então para a gente ter um panorama aqui, no sentido mais estrito do termo. Pode ser, no entanto, que parte do livro extracanônico de Enoque, foi você que falou que tem um livro de Enoque em casa, né? Não, eu já li na televisão. Ah, sim. A estudo sobre ele. O Daniel não é visto como um profeta? O que acontece? Sim, tanto que Daniel é visto como profeta. O que acontece é que é o seguinte, o encaixe, lembra? A lei, os profetas e os escritos. Então, o cânon judaico ele está distribuído nisso: lei, profeta e escrito. E o que acontece? Como Daniel é um material literário mais tardio, então, quando ele é reconhecido, ele já é reconhecido no momento em que assim o cânon profético já estava estabelecido. Então, assim, a lei e os profetas já era um material que já estava pronto ali. Então ele entra no material considerado sagrado dos escritos. Então por isso que assim, no cânon do nosso contexto, no cânon cristão, ele já está inserido entre os profetas, enquanto os profetas anteriores do cânon judaico está no cânon cristão como livros históricos. Seguindo aqui, deixa eu ver aqui. O termo Apocalipse indica o conteúdo principal desta literatura: desvelamento, revelação do desenrolar e do final da história. Todavia, a passagem do profetio tardio para o apocalipsismo é fluida, de modo que não podemos determinar uma determinação rígida. A profecia sobre a invasão e a derrocada de Gog, Ezequiel 38, nas visões noturnas de Zacarias, capítulo 1 até o capítulo 6 de Zacarias, nas expectativas do dia de Javé, no livro de Joel,
e do trito Isaías, na esperança por um novo céu, uma nova terra, Isaías 65, Isaías 66, versículo 22, se a gente olhar, por exemplo, no anúncio de um juízo universal, no Apocalipse de Isaías, capítulo 24 até o capítulo 27, já se prepara o terreno para o pensamento apocalíptico com o tema da imposição do poder de Deus neste mundo. Então, qual é o miolo, né? Grosso modo, obviamente um especialista em apocalíptica vai ter muito mais profundidade do que eu, mas qual é o miolo aqui da situação? É uma situação praticamente trágica, sem esperança nenhuma, parece que o mal triunfou. E aí não é bem assim não. Vai chegar o dia do Senhor, vai chegar o dia de Deus contra a maldade. Então, assim, a literatura apocalíptica, ela é uma palavra que é dura, que fala de desgraça, mas essa desgraça é o quê? É a ira de Deus contra a maldade do homem que produziu a desgraça. Mas assim que a gente fizer essa faxina, vai ser tudo maravilhoso. Então é mais ou menos por aí a linha de pensamento. E aí, Isaías 24 a 27 é um trecho coeso em si, que não pode ser atribuído a Isaías. Clyde com certeza vai discordar, eu nem li, mas atribuído a Isaías, localizado no adendo aos oráculos sobre as nações no livro de Isaías. Ainda não constitui um apocalipse no sentido estrito do termo, embora já se reconheçam aí certos motivos apocalípticos. E aí ele cita, né, o capítulo 24, versículo 21 em diante, capítulo 26, versículo 19, capítulo 27, versículo 1, entre outros. Como acontece frequentemente no profetismo pós-exílico, pressupõe-se também nestes capítulos que já existam os escritos proféticos mais antigos, que são atualizados dentro de uma perspectiva universal. A unidade forma uma composição que não é muito clara nos seus pormenores e provavelmente só se estruturou de modo gradual. E aí, deixa eu ver aqui, a pesquisa a esse respeito distingue, pelo menos entre expectativas escatológicas, capítulo 24, versículo 1 a 16, entre outros, e cânticos, né, que será que foram introduzidos posteriormente? Já é o questionamento dele aqui, que em grande parte celebram a queda de uma cidade anônima. Por exemplo, em Apocalipse, a cidade é Babilônia, não é mesmo? E hoje é muito comum que se fale de Roma, né? Então, só que a literatura apocalíptica não é de ficar dando nome às coisas, até porque geralmente é período de perseguição, quando esse material é elaborado, momento de crise, né? Como, digamos, imagina, suponhamos que eu moro num bairro e meu bairro é controlado, né, pelo Jamil Mata Rindo. Então, se eu trouxer qualquer pregação, vai ser em código. Para eu continuar pregando, só em código. Se for às claras, algo vai acontecer e eu vou parar de pregar, né? Deu para entender mais ou menos a situação de perseguição que eles estão passando? Aí, ó, só falta matar. Aí nesse caso, né, a mim não, tá? Mata outra ali, o Jefferson tá ali. Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber, né, a respeito disso daí, né, o que? Não é nada. Então tá bom. Aí, por exemplo, em relação a esse caso, vocês estavam discutindo quem ele ia matar primeiro. Aí nessa situação, o Jefferson, como é melhor do que nós, precisa ir pro céu antes, né? Então nessa situação, né? Aí, não, isso aí também não. Aí não deve estar não. Aí nesse caso, do jeito que ele guarda o carro, né? O carro deve estar sempre bom, confortável, vamos para a igreja numa boa, cheiroso, né? Esse negócio assim. Quando ele ia dar um carro lá perto também, de ônibus, sei lá, né? Porque a gente percebe que ele tem. 3 anos para tirar os plásticos do carro. Parece que ele tem muito carinho com o carro, né? Vem a pé, mas não vem. É verdade. Aí nesse caso, voltando para cá, vamos continuar aqui, né? Em relação a isso, né? É importante a gente observar, né, que
a respeito desse caso, em grande parte celebram a queda de uma cidade anônima. Os aspectos teológicos mais pertinentes encontramos em passagens que talvez sejam mais recentes, que aí no caso, né, de Isaías, ele fala do capítulo 24, versículos 21 a 23, capítulo 25, versículos 6 a 8, e que exprime a esperança num reinado de Deus que englobe todos os povos, tendo até uma dimensão cósmica. Esta esperança vencerá até a própria morte, segundo um acréscimo de certo ainda mais recente, capítulo 25, versículo 8, e conferir com o capítulo 26, versículo 19. Então daí onde vem aquela ideia de, além de Isaías, ter o deutero Isaías e ter o trito Isaías. Por quê? Porque vem uma compreensão teológica um pouco diferente daquilo que é comum numa determinada época. Como é que eu posso dizer? Se a gente pensar no nosso contexto aqui, qual é a época que você ouve mais louvores que falam do céu? Período anterior à década de 80 ou período posterior à década de 80? Ou seja, então pela letra da música você já tem mais ou menos uma ideia de que época ela é. A teologia anterior à década de 80 focava mais no céu. A teologia posterior à década de 80 começou a focar mais na terra, né? Então é aquela questão da vitória dos meus inimigos, aquele negócio todinho, sendo que na década de 80 a gente ainda tem o quê? Uma ênfase na volta de Jesus e na guerra espiritual, embora a guerra espiritual acho que é mais para a década de 90. E aí o que acontece? Se você observar hoje, né, não é Bop não, mas o inimigo agora é outro. Na década de 90, né, o nosso general é valente, quem és tu, Golias, homem de guerra é Jeová. Ou seja, a gente tinha uma guerra contra principados e potestades. Hoje não, hoje é quem te viu passar na prova e não te ajudou, e essa pessoa vai ver você na bênção e vai se arrepender. Então o inimigo agora é outro. O inimigo agora é o irmão da igreja que fala mal de mim. O inimigo agora é o pastor opressor, que é autoritário. O inimigo agora é a ovelha bode, né, que dá amarrada no pastor. Então assim, os inimigos agora são humanos. Então você percebe que assim, como é que eu posso dizer? Eu não vou generalizar, mas se você observar o cenário teológico, não vou falar do cenário teológico dentro do seminário. Estou falando do cenário teológico, chão de fábrica, onde a gente pisa. Onde a gente pisa, está dando para entender? A gente se depara, né, com um perfil teológico. E pelo perfil teológico você fala assim, pô, essa época é tal. Existem louvores que se eu escutar, eu tenho uma ideia, isso aqui é de 80 lá para trás. Isso aqui é de 80 para cá. Isso aqui é de 90 para lá. Isso aqui é de 90 para cá. Isso aqui é de 2000 para trás, isso aqui é de 2000 para cá. Então você percebe que tem um período em que eu vou ser cabeça e não vou ser cauda. Tem um período que a gente nem usa essa expressão. Tem um período que a gente tem que amarrar o valente. Tem um período que ninguém nem usa essa expressão, né? Então você vai percebendo, né, que assim, tem período que a gente vai falar sobre as alianças abrâmica, noética, davídica. Tem período que ninguém nem sabe que existem essas alianças. Então você vai perceber que, de acordo com a época, é muito comum ter uma perspectiva teológica, né? Então tem aquela época assim, ó, Jesus vem e você fica, né? Tem esse período. Tem um período que ninguém nem fala mais que Jesus vem. Então você percebe, né, que com o andar da carruagem há uma perspectiva teológica, né? Então, por exemplo, hoje você tem a hermenêutica queer, né, que é aquela teologia, aquela hermenêutica que tem uma perspectiva com o olhar do homoafetivo. Há 30, 40 anos atrás, praticamente seria impensável. Quando que você ia imaginar que teria uma igreja, né, inclusiva, que estaria tendo no seu rol de membros homossexuais? Quando que você iria pensar que na Convenção Batista Brasileira teria uma igreja que estaria recebendo carta de transferência e batizando
pessoas que são assumidamente homossexuais e ter uma discussão numa assembleia da convenção se a gente iria desligar a igreja ou não. Há 20 anos atrás eu não imaginaria que isso aconteceria na minha denominação. Ou seja, não é nem numa denominação nova, não é nem numa igreja nova, numa denominação que pelo menos aqui no Brasil está desde 1871. Então, assim, eu não imaginava que isso aconteceria, principalmente na minha denominação. Então, você percebe como a compreensão teológica muda? Então, a compreensão teológica muda. Então, por exemplo, se a gente tivesse em 2230, por exemplo, e a gente pegasse um texto, pelo texto a gente poderia dizer, peraí, essa época aqui possivelmente é 2019. Em 2002 não haveria uma propagação tão grande de igrejas evangélicas inclusivas. Não haveria, por exemplo, uma ideia, né, de uma espiritualidade que está focada na prosperidade material aqui na Terra. Isso aqui não é de 1952, não é. Isso aqui possivelmente deve ser de 2000 e alguma coisa, 1990, deve ser por aí esse negócio. Então, essa volta toda é para falar o quê? Que assim, o pesquisador, né, como é que eu posso dizer? Eu estou falando grosso modo. O pesquisador, ele olha alguns dados no texto e por esses dados do texto, com muita riqueza de pesquisa e de conhecimento, de linguística, né, e assim por diante, ele, isso aqui não está parecendo ser do período tal, isso aqui está parecendo ser desse período aqui. É como, digamos, se eu falar sobre, gente, eu ouvi isso aqui no Snapchat. O meu leitor exegeta do futuro, quando ele lê o meu texto falando, aí eu ouvi essa mensagem no Snapchat, ele vai dizer, com certeza isso aqui não é da década de 70, na década de 70 não tem Snapchat. Ou de repente eu estava ouvindo isso aqui no meu LP, na minha rádio vitrola. Aí ele vai dizer, possivelmente isso daí deve ser lá da década de 80, ou ele é uma pessoa abastada, que tem bastante recurso, porque hoje em dia essas coisas são caras, porque elas são de colecionador, né? Então, assim, se eu falar que eu estava ouvindo o meu CD, né? Peraí, isso daí possivelmente é no final do século 20. Então, entende assim, você vai pegando algumas dicas. Não, aí eu estava acessando a minha Bíblia online. Isso aí não deve ser de 1990, porque ele não teria velocidade de internet para isso, né? Não sei, assim, se ele é da Baixada Fluminense, se ele mora num bairro de Olavo Bilac, Duque de Caxias, dificilmente ele teria recurso financeiro e a gente teria uma infraestrutura de internet o suficiente para ele poder fazer isso. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, o pesquisador, ele não está indo com fé, ele está indo com ciência. Entende? A fé tem a ver com o seguinte, Deus está falando comigo. A ciência é questão de dado objetivo, você está indo a partir daquilo que você está vendo, né, e está experimentando. Não sei se deu para perceber a diferença da coisa, né? É como, por exemplo, vamos pegar, se alguém fala assim, olha, você tem 6 meses de vida, e aí alguém na igreja diz para você, olha, Deus está dizendo que você vai ter muito mais do que 6 meses de vida. E aí o que acontece? Se você pegar a informação da medicina, você está pegando um dado objetivo. O médico está falando a partir de um exame, ele está falando a partir de uma imagem, ele está falando a partir, né, de algo concreto. Ou seja, dadas a milhares de pessoas que fizeram esse exame, quem estava com esse resultado estava condenado a tanto período. O caso da fé é o seguinte: que prova você me dá? Nenhuma, eu sinto no meu coração. Acabou. Tu tá maluco? Tô maluco. Tu vai morrer? Não vou.
E agora? O doutor está arriscado se eu morrer antes de mim. Então, não, tem gente que além de ter fé ainda é abusado, né? Então, eu não sei se o quê, embora é uma verdade, né? Aí, diante disso, quem garante que o médico que me deu o diagnóstico de viver 6 meses não pode morrer essa semana? Em relação a isso, a vida é um sopro. E aí, diante desse caso, eu não sei se dá para a gente observar, né, que daí essa volta toda para falar um pouquinho sobre essa questão de onde vem a ideia de algo poder ser um acréscimo ou não. O fato de ser um material autêntico daquele autor ou um material que pode até ser desse autor, mas escrito por uma outra mão, alguma coisa assim. E aí, perdão gente, desculpa, porque eu solucei e arrotei ao mesmo tempo, aí chega até a doer, né? Aí nesse caso, o tema em si do livro de Daniel é a relação entre o domínio sobre o mundo e o senhorio de Deus. Enquanto que as narrativas da primeira parte objetivam o reconhecimento de Deus por parte do soberano do mundo, e com isto visam a aceitação do senhorio de Deus na atualidade. Vocês conhecem, todo mundo aqui já leu Daniel, né? Creio eu no Senhor que todo mundo aqui já leu Daniel, até porque vocês são seminaristas, né? Vocês estão se preparando, né, para exercer um ministério num nível maior do que já devem exercer. Então não vou nem, né, querer perguntar um a um, né? Eu creio que todos vocês já leram Daniel. E nesse caso, a respeito do livro, a gente sabe que começa com aquela situação de Nabucodonosor, que é o rei dos reis, é o cara da situação. Tá bom, mas não é aquele cara que decide sobre o chão que está debaixo dos pés dele. Tá dando para... Oi? Não, eu tô vendo aqui uma coisa assim, a revelação de Deus a Daniel com relação ao que o rei havia sonhado, que eu estou tentando me lembrar de um outro que das 7 vacas. O caso do José, o caso do Daniel. Já vi que não leu meu livro. Não, o caso do Daniel não foi contado parte do sonho. Deus vai lá e, né? Deus vai lá e Deus é Deus. É isso que me chamou a atenção. Entendi. Num caso, você saber a história como se o senhor me contasse o seu sonho e eu dissesse para o senhor o que quer dizer. Agora eu dizer o que eu sonhei, No né? caso da Daniel não teve. Não teve assim. Como é que foi seu sonho? Então é aquele banco esperto, né? O rei é esperto, falou assim: vocês estão querendo ganhar tempo para combinar qual é o que eu sonhei. Aí ele se revolta e manda matar todo mundo, né? Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, essa parte é para dizer o seguinte: olha, o próprio rei reconheceu que Deus é maior do que ele, né? Porque antes, qual é a ideia? Se o cara veio levado cativo, se a gente derrotou o povo deles, então os nossos deuses são maiores do que o Deus deles. E aí o que Deus mostra? Olha, eles estão aqui porque eu deixei. E eu estou deixando claro para você, vai comer capim. Eu ia falar, é plano de Deus, porque no 19 ele fala assim, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em relação à sabedoria, conhecimento e inteligência. Entende? Ou seja, o próprio rei, né, que era o imperador, era o senhor de todo mundo da época, né? Ou seja, era o poderoso da época, era aquele cara que é o seguinte: quem é aquele aí? Luiz Cláudio. Não gostei dele não, mata ele. E matou, acabou. Eu sou o legislativo, executivo e judiciário. Tá entendendo? Eu sou a polícia, eu sou a justiça, eu sou a investigação, eu sou a acusação. É isso, tu é culpado. Por quê? Porque eu disse, acabou. Então acontece. Imagina como é que deve ser o ego de um cara desse. E detalhe, não é um cara que faz isso em casa, não é um cara que faz isso na rua, não é um cara que faz isso no bairro, não é um cara que faz isso no estado, não é o cara que faz isso no país, é o cara que faz isso no mundo de então.
Aí um cara desse comer capim porque acha que é alguma coisa e Deus o abate, isso é um testemunho para o mundo. Entende? Então o livro quer deixar claro o seguinte: olha, povo de Israel, vocês estão aqui porque vocês vacilaram, e povo da Babilônia, vocês estão nos dominando porque Deus está usando vocês para nos disciplinar. Não é porque os deuses de vocês são maiores do que o nosso Deus. E a prova qual é? O reconhecimento várias vezes, não apenas uma vez, várias vezes, de Nabucodonosor em relação ao Deus de Daniel. Quem tinha feito sinal aí? Fernando? Não? Gilson? Faz o sinal dele. Não pensa não. Está sendo gravado aqui. Isso que o senhor falou aí a respeito de que Nabucodonosor tinha o poder de falar mate, execute. É o que está acontecendo hoje com a nossa política, que ela fica muito feia, não porque eu apoio que seja a favor. Eu estou entendendo. Mas, tipo, a lei do minuto. Antes a mulher, para ela comprovar que ela tinha sido estuprada, ela tinha que fazer todos os encaminhamentos médicos, na direção. Exame. Hoje, uma palavra que ela der, que está valendo. Meu Deus. Fui por causa de fulano assim, acabou. Aí quer dizer. E o povo está cheio de ódio, né, rapaz? Foi que você vai se a polícia te pegar, é graças a Deus, porque tu vai tomar coça, vão te barbarizar sem você ter feito nada. O povo está com ódio. É só falar assim, ó, é estuprador. Acabou. Sai um de casa, sai o outro dali, sai o outro tá sem camisa, vai sem camisa mesmo. E aí quando vai ver, você não fez nada. E no Congresso está dividido. Porque eles não querem apoiar essa lei. Na realidade, essa lei ainda não foi concretizada. Porque se fizer isso no braço, eu estava vendo a situação aí, que o colega mandou para mim, lá em Copacabana de sábado a domingo. A mulher estava com um short deste tamanho, ela passou, o cara mexeu, ela foi lá e mudou com a policial feminina falando que o cara tinha assediado ela. Pô, só tem noção? Então quer dizer, imagina se tá só os dois e ela fala que o cara estuprou ela. É, porque o estupro agora não é só uma questão de penetração. Tocar já é estupro. Até no ônibus agora, você está passando descosta. Primeiro que você tinha que passar descosta, mesmo antes de lei, tu é crente. Aí nesse caso, né, não vou nem dizer o teu nome, porque vai que alguém aqui está vendo isso. Não precisa de lei não, irmão, a gente não precisa, a gente é crente. Cada uma, posso continuar ou tem mais? Não pode nem encostar nem descosta. Ué? E é crente? Deixa pra lá. Não, pra lá. Me chama para ir no teu concílio. Então vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta teológica lá. Eu também quero ir. Eu também Quer ir também? Eu quero ir. O pastor falou muito bem do senhor, o pastor Vandir. Muito bom saber disso. Gosto do senhor. Eu falei, pastor Rubelano. Que bom. Pastor Vandir, Batista, Rio de Janeiro, né? Batista. Não sei. Você não conhece não? Ele faz parte. Mas de qual lugar? Ele é lá da segunda pastor, lá com o pastor Roberto. Ah, ele é de Vigário. Lá de Jardim América. Ah, sim, legal. Que benção. Não sei se ele acompanha isso também no... Tem isso também, porque o meu caso é complicado. Por exemplo, o pastor dele sabia de mim antes do Gilson me apresentar, por causa do YouTube. Então, aí eu não sei. Então, ou de repente ele está em algum grupo de WhatsApp que eu tô, né? É aquele negócio. Eu tenho que ficar conhecido para vender meus livros, né? Mulher que acorda desesperada. Aí vamos voltar, gente. Aí o tema no livro de Daniel, a gente falou, a primeira parte está tratando dessa questão do reconhecimento do senhorio de Deus na atualidade. A segunda parte anuncia o quê? O despertar iminente no reinado de Deus, que vai por fim ao poder político terreno. Então, a primeira parte é o seguinte, olha, tá vendo isso aqui?
Aí Nabucodonosor, eu sou o rei dos reis, eu sou o senhor dos senhores, isso aqui é tudo meu. Miserável, vai comer capim, vai deixar de ser trouxa. Pronto. Aí depois a segunda parte é o seguinte: olha, o reino dele não se estende a essa questão aqui ou essa questão aqui. Ele é o rei de tudo. E isso vai se concretizar no momento da história da humanidade, não apenas aqui, mas em todo o universo. E aí a questão dos últimos dias está no centro das atenções. Capítulo 2, versículo 28, capítulo 8, versículo 17, capítulo 10, versículo 14, capítulo 12, versículo 6, pois o tempo do mundo é limitado. Capítulo 11, versículo 24. Face a esse futuro que transforma as condições vigentes, o autor apocalíptico tenta consolar seus contemporâneos atribulados, conclamando-os a manterem-se fiéis na fé, esperançosos e persistentes. Então a gente percebe que o que acontece? A literatura apocalíptica, ela surge justamente nesse caso de caos. Por quê? A gente não tem esperança. Eu vou pegar, por exemplo, a minha situação. Que mundo é esse que meu filho vai crescer? Né? Aí você vai e recua para a igreja. Gente, vamos ver algumas coisas que acontecem, né? Então, por exemplo, você pensa, caramba, a igreja é que vai pregar contra o pecado, mas olha como está a igreja. Aí você vai ver aqueles pregadores, né, que assim, são as pessoas mais santas do mundo, né, que são a palmatória do mundo. Aí quando você vai ver, às vezes a vida desse camarada que é o crente metralhadora está pior do que a minha que ele está condenando. Mas pastor, tem que ter uns caras desses para pregar a verdade. Não sei, o problema não é o cara pregar a verdade, o problema é o cara pregar a verdade sem a humildade de dizer o seguinte: eu também estou no processo. É como, por exemplo, eu entrei numa discordância com o Gilson indo para a igreja dele, quando ele tinha tocado no assunto de gente solteira dar palestra para casais. Porque eu falei o seguinte: se o cara falar das recomendações bíblicas, mesmo ele sendo solteiro, ele pode dizer, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, diz aquilo. A diferença é que eu, como casado, quando eu falar, minha consciência vai pesar. Eu, como solteiro, eu largo o aço sem pena. Eu, como casado, a Gisélia está sentada ali olhando para minha cara. Assim, é o mesmo texto. A diferença não é da boca para lá, é da boca para cá. Deu para entender? Assim, quando você parece o casal, só tem experiência de casar. por isso que eu faço com a consciência mais pesada. Por quê? Porque eu vou falar que marido tem que dizer eu te amo para a esposa. Aí eu vou lembrar, de repente, na hora que eu vou falar, Luiz Carlos, eu lembro que hoje eu ainda não falei. O cara que não está casado não tem essa crise. E a mulher não está ouvindo ele falar para cobrar. A minha tá. E a minha ainda vai falar assim: o pastor lá da minha igreja. Deu para entender? Entendeu? Então o que acontece? Na questão de dar o conselho, o solteiro pode dar. A diferença é que o casado, ele está assim, nem eu estou atendendo esse conselho. E aí é questão dele ter a humildade de falar: gente, olha só, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas eu estou igual boa parte de vocês. Eu também estou precisando melhorar, eu peço a vocês que orem por mim, tudo tal. Isso é diferente do que eu vejo por aí. O que eu vejo por aí é o seguinte: o pregador fala um monte de situação como se tudo tivesse perfeito. Aí o que acontece? Daqui a pouco solta uma bomba. Porque é o seguinte, raciocina comigo. A questão por exemplo, tem gente que vai falar o seguinte: eu não quero ouvir falar da vida do pregador. Eu gosto de usar exemplo pessoal, por quê? Para deixar claro para a pessoa que o cara que está falando aqui não está falando de um laboratório. Quando eu falo para a gente não mentir no trabalho, eu falo de eu quase perder a cabeça, ou às vezes perder a cabeça por falar a verdade. Quando, por exemplo, eu falo de você pregar o que tem que ser pregado, eu falo com aquela situação do tipo: olha, eu me preocupo também com o meu sustento como qualquer outro pastor.
Então, é aquela situação do tipo, olha, meu pastor deu mole para fulano de tal só porque o fulano de tal é membro rico. Eu posso até não dar mole porque o cara é rico, mas eu entendo o pastor que dá mole porque o cara é rico. Porque aquele cara vai fazer da vida do pastor um inferno. E assim, e não é, tá dando para entender, e não é todo dia que tu tá com o peito para meter as caras. Entende? Imagina, você tá na terceira prestação de 48 daquele carrão. Como é que tu faz agora? Você tá entendendo? A mulher tá toda feliz porque ela conseguiu realizar o sonho de fazer medicina. Tu vai aturar aquele cara, meu Deus do céu, porque tu vai pensar assim: meu Deus, se eu arrumar uma briga com esse cara, eu cancelo a faculdade da minha esposa, é o sonho dela. Deu para entender como é que é o negócio? Pelo amor de Deus, gente, não estou justificando, estou dizendo que eu entendo. Aí o que acontece? O cara que é membro de igreja, que tem o emprego dele, que tem a vida dele, que está com a carteira dele em dia, ele não consegue entender o cara daqui que está desatualizado do mercado de trabalho há coisa de 15 anos, que já está com 50 anos de idade, vai trabalhar no quê? E vai ganhar o quê? Deu para entender? Então é um tipo de situação que assim, quando você calça o sapato do outro, é diferente. Entende? É como, por exemplo, quando eu conto para vocês a minha luta com meu filho, vocês me entendem. Por quê? Porque vocês sabem o que é ficar sem dormir, ter alguma dificuldade, aquela coisa todinha. Vocês sabem o que é isso. Agora, por exemplo, me explicar para alguém que não sabe o que é isso: é só fazer isso. Tem internet lá não? Deixa ele ver na internet. Tá bom, a casa pega fogo. Eu deixo ele lá, ele está quietinho na internet. Aí eu vou ali, quando eu volto tem incêndio lá em casa. Então é um tipo de situação que assim, as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem perceber isso. Então aí é onde a gente teve o contraponto, em que assim, teoricamente, qualquer um pode ensinar a Bíblia, porque é só você dizer. Por exemplo, eu posso beber e explicar o texto. Não sei se está dando para entender, porque a minha dificuldade é o quê? Eu não obedeço o que estou pregando, mas o que eu estou pregando é verdade. O problema é que eu fico como hipócrita. Lembra do que Jesus fala? Ouçam os fariseus, só não façam o que eles fazem. Deu para entender onde eu quero chegar? Que é o seguinte: se de repente um cara solteiro fala para mim assim: mas pastor, a Bíblia fala que o casado tem que se preocupar com as coisas do cônjuge e o solteiro as coisas do Senhor. O pastor está se dedicando demais à igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Bem, eu não vou bater boca com ele, porque ele não sabe o que está acontecendo comigo. Mas um dia ele vai saber, não é praga não, eu estou abençoando, entendeu? Que nem eu estava falando com um bacharel outro dia na minha igreja, aí ele falou não sei o que lá, eu falei: relaxa, filho, tu ainda vai ser pastor, não é praga não, estou te abençoando, tu vai ver tudo isso que você está falando para mim. Ô pastor, que isso? Não, irmão, não estou rogando praga não, estou te abençoando, né? Entendeu? Vai chegar teu dia, né? Que nem outro dia, eu na igreja, aconteceu um negócio. Aí o pastor, agora ele está lá em Manaus, né? Ele era membro da nossa igreja. Aí ele viu que eu fiquei no... Sabe quando aquela pessoa pega a oportunidade, ela faz um negócio que assim, tu não está esperando, né? Que o pastor Gilson ia falar assim: irmão, senta aí por favor. Mas eu não sou o Gilson, então eu fico sem jeito, eu não quero magoar a pessoa, mas eu fico numa situação difícil, né? Aí estou eu lá sem jeito, aquela coisa todinha. Aí ele lá ria que se acabava. Aí eu peguei o microfone depois que o irmão terminou de fazer o que fez, né? Aí eu falei assim: irmãos, todo mundo aqui pode rir, pode fazer qualquer coisa, menos o pastor Heraldo. Sabe por quê? Porque ele ainda vai sentir na pele o que é ficar no meu lugar. Vocês vão continuar a vida de vocês. Um dia ele vai calçar o meu sapato, né? Não é praga não, entendeu? Estou abençoando você. Então é um tipo de situação que assim, aí onde está a diferença de você falar sem conhecimento de causa. Porque assim, você tem todas as soluções para o seu pastor, mas você não está no fogo de batalha. É como, por exemplo, já viu comentarista de violência no jornal? Não. Pô, o cara não sabe
O cara não sabe o que é sentir o gosto da morte na boca. Ele não sabe, por exemplo, o que é entrar num lugar e estar dentro daquela lata ali, uma pistola, mas ele não pode fazer nada, porque ele não está vendo a pistola, mas de repente é uma pistola. E de repente é um cara de 12 anos de idade, mas é um cara de 12 anos de idade que pode tirar a vida dele. Ele não sabe. Entende? É aquele caso de você, por exemplo, malhar o soldado que vai para a guerra, mas aquele cara ele foi para a guerra para manter a sua segurança aqui na pátria, enquanto você está falando mal dele na internet. Então eu não sei se é que nem, por exemplo, o filho que reclama do pai: ah, meu pai nunca tem tempo para mim. Mas meu Deus, de repente o pai está se matando. Está dando para entender? Porque assim, só o que ele ganha já vai para o aluguel, e ainda tem a comida, tem o remédio, tem a roupa, tem a escola. Entende? Assim, mas por que ele reclama? Porque ele não sabe o negócio. Ou seja, realmente o pai tem que separar tempo para o filho? Tem. Só que o pai também tem que botar comida em casa. Então aí fica tocando flauta. O que eu faço? Então eu entendo, nessa parte, aí eu concordo com o Gilson, que, por exemplo, o palestrante solteiro, assim, ele pode falar todas as verdades do mundo, mas dificilmente ele vai ter aquela empatia. É como, por exemplo, é muito fácil eu chegar e criticar. Eu gosto muito de fazer isso porque todo mundo ri. Quando eu dou palestra para casal, eu falo: pô, meu filho, como é que você vai ter uma boa noite de sexo botando cueca furada? Pelo amor de Deus, a mulher compra lingerie, bota não sei o que lá, vai ali, pega uma revistinha da Demilos e tal, aí tu fica com aquelas cuecas de copinho, cara. Assim não tem como ter sedução, não dá. Pô, o cara já está castigado, o tempo já passou, não é mais aquele, não tem a mesma testosterona, ainda vai com aquelas cuecas, pô, aquelas cuecas de vovô, aqueles negócios lá, o elástico soltando, né? Agora o que acontece? Gente, aí o que acontece? Não sei, pô, todo mundo olhou para ele. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 homens na sala, meu Deus do céu. E aí, né, nesse caso, tem 6 homens aqui na sala. Pastor Elias está me assistindo, desculpa, pastor, foi mal. Aí nesse caso, professor aqui, aí nesse caso o que acontece? Eu falo isso, mas gente, vamos e venhamos. A gente que é homem, quem nunca foi meio relaxado com cueca? Tá dando para entender? Ah, amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou comprar. Nesse eu vou comprar, não compra. E nesse que não compra, vai. Aí na hora de tirar a roupa, né? Taranana, aí tá aquela cheia de tiro. Pô, gente, não tem como. Então, agora, por exemplo, o cara solteiro é diferente. Ele pode se preocupar muito mais com ele, porque ele só tem ele. O cara casado não. Entende? O que eu penso? Meu Deus do céu, não pode ficar sem fralda essa madrugada, não pode ficar sem leite essa madrugada. Tá dando para entender? Ou seja, se eu comia 3 ovos, meu filho está comendo, diminuiu o dinheiro, vou comer 2, se for vou comer 1. Tá dando para entender? Ah, mas e a forma física? Forma física é depois, eu tenho mulher e filho. O cara solteiro não. O cara solteiro pega o pagamento dele todo, compra 30 ovos e vai querer comer 10 ovos por dia. Então esse cara, ele não calça o meu sapato. Nisso eu tenho que concordar com você. Não pela revelação divina. Ou seja, se ele está falando a palavra de Deus, ele está falando o que Deus mandou falar. O problema é que ele não fala com aquele conhecimento do tipo: eu sei que está no teu lugar. Essa é a parte. Assim, ele não vai ter misericórdia. Não vai. Ele não sabe o que é isso. É que nem o casal que não tem filho. Pô, mas a irmã vive chegando atrasada, mas a irmã não sei o que lá. Ou o marido que não ajuda a cuidar dos filhos. Ah lá, fulano vive. Pô, cara, vou ter que ajudar lá. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 3 e estou aqui. Tu tem 3, mas não ajuda a cuidar. Então você não sabe o que está na minha pele. Deu para entender como é que é o negócio? Então, assim, eu não sei nem por que a gente chegou nesse assunto. Foi alguma pergunta que depois eu acabei citando isso. Mas aí, né, nesse caso, deixa eu ver aqui. Vamos seguir. E aí, deixa eu ver aqui. Lembrei. A questão do sofrimento que o povo estava. Oh, glória a Deus. Né? Pastor Henrique salvou.
o sofrimento que o povo estava e a questão... Não, sem problema, não, a câmera está virando para cá, né? O pastor Elias me desculpou, valeu, gente boa. Aí nessa situação, né, a respeito disso, o que acontece? A palavra apocalíptica, né, ela é dirigida para quê? Para aquela gente que está numa dificuldade. Então, peraí, olha só, Deus tem isso aqui para você, né? E aí, do capítulo 1 ao capítulo 6, a gente tem narrativas sobre Daniel, né, escritas na terceira pessoa, no tempo de Nabucodonosor. Pastor, Oi. como o senhor fala na terceira pessoa, por que terceira pessoa assim? Porque está falando Daniel, não está falando eu. Se fosse eu, seria a primeira pessoa. Se não é eu, Daniel. Mas como está falando ele, está falando em terceira pessoa. Ah, tá. Entendeu? Por exemplo, Paulo quando fala, conheço um homem, se na carne, no espírito, não sei, que for o terceiro céu. Ele está falando dele mesmo, só que em terceira pessoa. Se ele falasse assim, eu fui açoitado, né? Como é que ele fala? É 3 vezes menos 1? Eu esqueci agora. 40 menos 1. 39 menos... porque tinha um limite de açoite. 40. E aí, para poder ser açoitado várias vezes, aí o que acontece? Ele, um a menos, para ter uma outra leva de açoite. Entendeu? Isso eu lembro, eu não lembrava a quantidade. Obrigado, gente. Aí, nessa situação, o que acontece? Diante disso, Paulo está falando em primeira pessoa quando ele fala do açoite, e ele está falando em terceira pessoa quando ele fala da excelência da revelação, entendeu? Não tem nada a ver com o profetismo não, a gente está falando aqui de língua portuguesa, mas assim, então, quando o autor está falando em terceira pessoa é por causa disso. E aí, os 6 primeiros capítulos é em terceira pessoa, e aí vem capítulo 1, a educação de Daniel, dos seus 3 companheiros na corte da Babilônia, sobre o fim dos impérios do mundo, o sonho de Nabucodonosor, a estátua de vários metais que é destroçada pela pedra, né, que rolou. Capítulo 3, sobre a firmeza na fé, os 3 companheiros de Daniel são salvos da fornalha ardente. Capítulo 4, sobre a humilhação do soberano do mundo, né, o sonho de Nabucodonosor divulgado em todo o mundo, a árvore do mundo que é cortada. Deixa eu ver aqui. Isso foi no tempo de Nabucodonosor. Depois, no tempo de Belsazar, capítulo 5, sobre a punição do soberano, a inscrição misteriosa, né, pesado foste na balança e achado em falta, mene tekel farsim, o parsim. E aí, nesse caso, a profanação dos utensílios do templo durante a ceia de Belsazar. Depois, no tempo de Dario, capítulo 6, sobre a firmeza na fé de Daniel, a salvação da cova dos leões. Então essa parte é a narrativa. E aí depois do capítulo 7 em diante, aí já é numa outra levada. A gente tem as visões, né? As visões relatadas pelo próprio Daniel em primeira pessoa, agora eu, né? E aí nisso, 4 animais, o juízo de Deus e o Filho do Homem. Capítulo 8, a luta entre o carneiro e o bode, né? Então a Pérsia, que seria o carneiro, e o bode, representando Alexandre o Grande. E capítulo 9, a interpretação da palavra de Jeremias, dos 70 anos, como 70 semanas de anos. E aí, depois o período de Ciro, o rei da Pérsia, do capítulo 10 ao capítulo 12, a visão final. Capítulo 10, diálogo com o anjo junto ao grande rio, o Eufrates. Capítulo 11, retrospectiva histórica em forma de profecia de Ciro até Antíoco, Antíoco IV. O juízo, né, que está no capítulo 11, do versículo 40 em diante. A redenção, que está no capítulo 12 em diante, nos últimos dias. E capítulo 12, falando sobre a ressurreição e a certeza do final. Então, a gente já tem uma levada de apocalíptica aqui, para dizer o seguinte: olha, a maldade vai ter fim. O nosso Deus reina. Nem tudo está perdido.
Deus é a nossa esperança. Então, aí, não é pregação não, Luiz Cláudio já está lá, ó, aí nesse negócio assim, desculpa, Batista é frio, tá? Aí vai dar uma segurada. Então, aí nessa situação, não, porque o pessoal diz que quem não fala glória a Deus alto é frio, né? Então eu estou me zoando, porque vai que um batista fica com bronca porque eu falei batista é frio, né? Já estava lá, indo com uns amém lá, uns aleluia. Aí nesse caso, Nova Vida é um pouco mais light, né, que Assembleia, né? Nova Vida é a igreja que tem bispo. E aí, nesse caso, você vai usar a gola clerical também quando for bispo? Claro que vai. Vai? Eu acho bonito, cara, só que ninguém usa na minha igreja, aí vai ficar estranho, né? Mas aí vamos lá. Em relação a esse caso aqui, né, pra gente parar daqui a pouco e ir para o nosso intervalo, deixa eu ver aqui, não, a gente ainda tem 10 minutos, então, o livro, ele inicia com uma análise histórica, na época em que Israel perde a sua autonomia política, no terceiro ano do governo de Joaquim, durante a primeira desertação em 597, Daniel, chamado Beltesazar, é deportado de Jerusalém para a Babilônia, junto com seus 3 sábios amigos, Ananias, Misael e Azarias, que no estrangeiro ganharam os nomes de Sadraque, Mesaque e Abdinego, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 26. É instruído na corte de Nabucodonosor, no idioma e na sabedoria dos caldeus ou babilônios. Apesar de observarem rigorosamente as prescrições alimentares dos judeus, os 4 apresentam um aspecto melhor do que todos os outros. Capítulo 1. Quando então Nabucodonosor se inquieta com um sonho seu, espera que seus sábios caldeus saibam não apenas interpretar, mas também contá-lo. No momento em que os sábios, por sua vez, tornam a palavra tomam a palavra, desculpa, gente. No momento em que os sábios tomam a palavra, o livro passa à língua aramaica, capítulo 2, versículo 4 em diante, a parte B do capítulo do versículo 4. Embora a incumbência seja difícil demais para os adivinhos caldeus, Daniel e seus amigos solucionam a dupla tarefa, revelando o Deus dos céus, o qual revela os mistérios. O sonho trata de uma estátua que da cabeça aos pés é de ouro, prata, bronze e ferro ou barro. Esta estátua é quebrada sem auxílio de mãos humanas por uma pedra que se avoluma até tornar-se um rochedo que encheu toda a terra. A estátua simboliza 4 impérios sucessivos, provavelmente o Império Babilônico, o dos Medos, os persas e Ptolomeus ou Seleucidas, que é o que vem lá na frente depois. A maior influência histórica teve a interpretação mais recente, que reconheceu no último império Roma, né? Aí a gente teria então assírios / babilônios, medos / persas, gregos e depois romanos. O reino de Deus, representado pelo rochedo, esmagará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Versículo 44, no capítulo 2. E aí, se a interpretação do sonho por Daniel antecipa os acontecimentos dos capítulos 4, dos capítulos 4 em diante, a imagem e a intenção do capítulo 2 lembram muito o capítulo 7. A estátua colossal mostra a história universal, desde o tempo do exílio, na forma de um ser humano, e a sucessão dos impérios é corporificada pelo valor decrescente dos metais. Aqui, ou no relato dos capítulos 7 e 8, onde os poderes políticos aparecem na forma de animais. O livro de Daniel assimila concepções vétero-orientais. Então pega algo que assim fazia parte da compreensão da época deles lá. Entende? Daí que quando a gente lê a Bíblia, a gente pode ter o caminho da interpretação intuitiva. Eu leio com a mente daqui, achando que o escritor de lá pensa igual a mim e sai pregando. Ou eu pego o caminho de tentar entender a época, as línguas, a cultura
para que eu possa verificar que isso que ele está falando significa algo que naquela época era isso, isso e isso. É como o caso da gente hoje, como eu falei. De repente eu falo assim, então escrevo no meu livro, né? Epístola de São Julião, aí estou eu lá escrevendo. Como eu postei no Facebook semana passada, parará. Daqui a 200 anos, o que é Facebook? É um livro de fotos, é isso? Né? Aí é preciso uma exegese para saber que no século tal houve uma coisa chamada mídia social, que eu não sei se daqui a 200 anos vai ter esse nome, se vai ser isso, né? Se isso vai existir, se vai ter internet daqui a 200 anos, não sei, né? Então olha quanta coisa, né? Por exemplo, se eu falar de Orkut daqui a 10 anos com vocês vão saber o que é. Se eu falar para o meu filho não vai saber. Entende a importância da exegese? Porque você tem que ir lá, entender a mente do autor, entender aquela cultura, entender aquela realidade, para a partir dali você fazer aplicação para cá. Agora, quando você vai para lá com a mente daqui, com a cultura daqui, com não sei o que lá daqui ou daqui, ou de quem fez a tradução, por exemplo, nós fomos evangelizados, né, por europeus e norte-americanos. De que época? Tá entendendo? Foi lá para 1800, por exemplo. E aí nessa situação, o que acontece com a gente? A gente tem um evangelho daquela compreensão. Se a gente fosse evangelizado hoje pelos americanos, a gente seria evangelizado com uma mentalidade norte-americana diferente. Então a nossa compreensão de Jesus não seria como a que é hoje. Se a gente fosse evangelizado por africanos, por exemplo, com seus batuques e danças e suas roupas coloridas, nós teríamos uma ideia de culto diferente da ideia que nós temos. Então, não sei se dá para perceber que as lentes que a gente usa faz a gente enxergar o texto não necessariamente como o texto é, mas como nós somos. Então a gente precisa primeiro ter consciência de quem a gente é e estudar como era aquela época onde o texto é escrito. Porque senão a gente vai ficar só na interpretação intuitiva. E aí a gente pode dizer qualquer coisa. A diferença é que vocês sendo líderes, vocês sendo pastores, o pessoal vai acreditar em vocês. E aí vai que vocês falam uma besteira e o cara acredita em vocês. Saber que alguém fez uma besteira porque você ensinou, eu me sentiria muito mal com isso, né? Eu me sentiria muito mal. Então, diante disso aqui, a gente, por exemplo, vai observar, deixa eu ver aqui, desculpa, a bala subiu, e aí, nesse caso, a cultura do tempo de Daniel vai impregnar os escritos do seu livro, vai impregnar os símbolos, as mensagens. Por quê? Porque você só pode falar de acordo com a linguagem que você tem, de acordo com a cultura que você tem. Digamos que, por exemplo, vamos lá, Deus ele mostrou algo para você falar para mim. Você não vai me contar 100% o que Deus te mostrou, porque você tem uma compreensão. Então você vai passar para mim de acordo com a compreensão que você tem. Vi algo semelhante a. O que é esse algo? Não sei. Eu só posso dizer que eu vi. Entende? Então eu vi uma espiga que comia outra espiga. Como que é isso? Deu para entender? Então, assim, por mais que Deus faça algo tremendo e misterioso, Deus vai fazer algo de um modo... Desculpa, foi só para acordar. Aí, diante dessa situação, a gente precisa ter a ideia de que, assim, toda época, de alguma forma, ela reflete uma cultura. E você tem que lembrar disso na hora que você for apresentar o texto. E aí... Para a gente fechar, eu queria ter um pouquinho da paciência de vocês. Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. O que, gente? Como eu estava dormindo, como é que eu estava dormindo? Você estava escrevendo aqui, vira Chico Xavier agora? Aí, nesse caso, diante disso aqui,
Vou pedir só 10 minutinhos a vocês, gente. Diante disso aqui, o que a gente pode observar? Né, que o soberano estrangeiro, Nabucodonosor, presta culto ao Deus de Daniel e investe a este e a seus amigos em altos cargos honrosos, capítulo 2. Aí é como, por exemplo, digamos que Daniel hoje fosse o ministro das religiões no Brasil. Estou dando um exemplo. É o cara que, olha, vamos administrar melhor isso, né? Vou me reunir com todos os líderes religiosos ou os maiores líderes das maiores instituições religiosas, vamos conversar e tudo e tal. É aquele que bate um papo, né? Vou conversar com o ministro da Educação, com o ministro da Saúde, como é que a gente faz para se relacionar bem, né? Numa interdisciplinaridade, alguma coisa do tipo. Então, imagina o que é de repente o cara ser respeitado na área. Embora é claro que a situação de Daniel era muito mais alta do que o aspecto religioso. Mas o que eu estou dizendo aqui é o fato de que assim, a vida de Daniel, né, era de um jeito que assim, mostrava espiritualidade e capacidade. Porque você pode ser muito espiritual e não ser uma pessoa capaz. E você pode ser muito capaz e não ser uma pessoa espiritual, né? E aí, nesse caso, ele é elevado a cargos honrosos, né? Como acontece com seus amigos. E no episódio seguinte, apenas os 3 companheiros, representantes e exemplos de Israel ao exílio, são testados na sua firmeza na fé e na sua coragem em professar sua fé. Ao se recusarem a adorar uma estátua dourada erigida por Nabucodonosor, transgressão do primeiro e do segundo mandamento, são atirados na fornalha ardente, mas não se queimam, já que são protegidos por um ser celestial semelhante a um filho dos deuses. E nessa situação, como antes, Nabucodonosor louva ao Deus que pode livrar. Em razão de sua experiência com o Deus Altíssimo, Nabucodonosor divulga um edito entre todos os povos o seu sonho de uma árvore gigantesca que é cortada até sobrar apenas o toco. Com isto se antecipa, segundo a interpretação de Daniel, o destino do próprio Nabucodonosor. O rei insolente viverá feito um bicho, até que reconheça o Senhor dos céus, que concede poder aos humanos e que os exalta e humilha. Somente então Nabucodonosor recuperará seu poder, e assim que realmente acontece. No capítulo 4, parece que se atribui por transferência a Nabucodonosor material narrativo ao último rei babilônico, Nabônides, conhecido por sua conduta estranha. Assim também se explicaria porque Belsazar, que só exerceu a regência na Babilônia durante a longa ausência de Nabônides, aparece no livro de Daniel como rei sucessor de Nabucodonosor, ignorando-se os soberanos intermediários e contraindo pelo menos 3 décadas. Nabucodonosor ainda encontra misericórdia. O mesmo não acontece mais com o rei Belsazar. Em um banquete, enquanto Belsazar bebe dos utensílios que foram roubados do templo de Jerusalém, aparece na parede uma inscrição escrita de forma misteriosa, por uma mão. De novo, falham os sábios do rei. E aí, apenas Daniel consegue ler. Você vê que no período de Belsazar, Daniel está meio à margem, né? Não sei se vocês lembram da passagem. Aí, né, ele vai, o rei conversa com a mãe e tudo, tá? Um carinha lá, não sei o que lá, né? O Biabo Salu. E aí, vamos lá. E aí, nisso, apenas Daniel consegue ler e interpretar o que ali está escrito. Mene, mene, tekel, parsim. Trata-se, de certo, de 3 tipos de moeda. A mirra, o ciclo e suas partes. A meia mina, o que significa contado, pesado, dividido. Isto é, aproxima-se o final do domínio babilônico. O império será repartido entre os medos persas. E aí, depois da morte de Belsazar, o poder passa para o medo Dario. Capítulo 6, versículo 1, que na verdade foi rei dos persas e não dos medos, pai e não filho de Xerxes / Assuero, capítulo 9, versículo 1, e sucessor de Ciro, capítulo 10, versículo 1. Dario se deixa convencer por funcionários da corte a proibir por escrito e, portanto, de forma irrevogável, que durante um mês se dirigem orações a Deus, a não ser ao rei divinizado. Daniel permanece firme em sua fé,
e por isso é atirado na cova dos leões, mas, como já acontecera com seus 3 amigos, na fornalha ardente é salvo. Depois disso, Dario expede em todos os seus domínios a ordem de temer ao Deus vivo, cujo domínio não terá fim. A transição então, da parte narrativa para a parte das visões na primeira pessoa e, ao mesmo tempo, o centro temático do livro, são constituídos pela visão dos 4 animais que lembra o capítulo 2, sendo que os 4 animais representam os 4 impérios do mundo. Ambos os capítulos se vinculam não apenas pelo idioma aramaico, usado pela última vez no capítulo 7, mas também pela temática similar, a questão do fim, já abordada no capítulo 2. Predomina a segunda parte do livro. Depois de um leão com asas de águia, de um urso e uma pantera alada, surge um animal com 10 ou 11 chifres, eliminado por um rio de fogo que emana do trono do juízo de Deus. O ancião de dias, enquanto a pedra, que segundo o capítulo 2 quebra a estátua colossal, significa o reino de Deus, que por sua vez substituirá os reinos do mundo, aparece então, somente depois do juízo de Deus, uma figura de aparência humana, contrastando com os animais. Com as nuvens do céu vem alguém que é como filho do homem, a ele é atribuído o domínio eterno. Capítulo 7, versículo 13. É representado como indivíduo, e assim também é compreendido tanto no livro de Enoque como no Novo Testamento. Mas estranhamente, o filho do homem corresponde na interpretação da visão a uma grandeza coletiva, aos santos do Altíssimo, que por sua vez recebem o reino. Capítulo 7, versículo 18 em diante. Trata-se aí de seres celestiais ou do povo escolhido, em sentido mais estrito, do povo ainda firme na fé, apesar de oprimido. Capítulo 7, versículo 21 e 25. Ou Israel aparece somente em capítulo 7, versículo 27, como o povo dos santos do Altíssimo, para assim participar do poder. Talvez a visão do futuro também tenha sido reelaborada e reinterpretada. Em todo caso, continua extremamente atual na sua forma presente. A série dos 10 chifres do 4º animal, isto é, a sucessão dos 10 reis, converge num 10º soberano, o decisivo, Antíoco IV, sob cujo reinado funesto despontará o reino de Deus. As imagens da próxima visão parece que foram retiradas do mundo astral. Daniel vê como um carneiro com 2 chifres, representando o reino medo-persa, pisoteado e morto por um bode com um chifre só, símbolo de Alexandre Magno. No lugar do chifre único surgem 4 chifres, os reinos sucessores, os reinos, deixa eu ver aqui, nasce um chifre adicional, o de Antíoco, que avança não só para o sul e o leste, mas também em direção ao céu e profana o santuário, de modo que não se podem mais oferecer sacrifícios, mas somente por um prazo limitado, mais ou menos 3 anos e meio. Capítulo 8, versículo 9 em diante. Depois de uma oração de penitência, com confissão de culpa e súplica por salvação, capítulo 9, onde tem a oração de Daniel, capítulo 9, versículo 4 a 20, ele até comenta aqui, seria um acréscimo posterior, palavra do Werner Schmidt, tá, gente? Não é minha não, calma, sou pastor, sou crente. E aí, nesse caso, Daniel recebe a interpretação da profecia dos 70 anos de juízo sobre Israel. Jeremias, capítulo 25, versículo 11, 29, versículo 10, Zacarias, capítulo 1, versículo 12, e segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 20 em diante, compreendendo os anos como semana de anos, isso é, 490 anos. A antiga profecia aponta para a tribulação presente e a proximidade do fim pelo qual se esperava. Esta atualização mostra amplamente o significado da pregação profética para o apocalipsismo
e ao mesmo tempo a maneira como se relia a tradição, relacionando-a com o presente e o futuro. Então a gente percebe que assim, há no livro de Daniel uma preocupação de quê? De dialogar com a tradição antiga, mas aplicá-la à situação presente. Eu não sei o que acontece com os evangélicos hoje, que parece que a gente quer manter a tradição lá e não aplica nada aqui. E eu entendo que a gente precisa estar atento a isso. É como, por exemplo, eu preguei lá na igreja dos Gils falando sobre José. Não adianta eu ficar lá em José. Se eu ficar só lá em José, eu estou contando uma história. E se eu contar a história de José numa igreja, eu pressuponho que todo mundo numa igreja lê a história de José. Eu vou pregar só para o visitante. Eu tenho que fazer uma aplicação. E a aplicação tem que corresponder à nossa realidade. Só para corresponder à nossa realidade tem que fazer o quê? Conhecer a realidade lá de José. Então não dá para ficar na interpretação intuitiva. Eu tenho que tentar pesquisar um pouquinho mais as coisas. E aí, para a gente fechar aqui, depois de uma introdução extensa que fala do encontro com o mensageiro de Deus, a última visão, capítulo 10 ao capítulo 12, acaba de maneira similar no esboço da história, em forma de audição, que enfoca em especial a época de Antíoco IV e que visa anunciar o fim, a queda esperada de Antíoco, perto de Jerusalém, capítulo 11, versículo 40 em diante, que na verdade não ocorreu dessa forma. Representa o início dos últimos dias. A punição do transgressor simboliza o fim da aflição de Israel. O despontar do senhorio de Deus significa não só o domínio do povo de Deus, capítulo 7, versículo 27, mas também a ressurreição de seus mortos. Todavia, participarão da redenção apenas aqueles que se mantiverem firmes na fé. O cisma de Israel no presente se confirma no juízo final. E aí, Daniel 12, versículo 2, diz o seguinte: muitos, isto é, todos os membros do povo de Deus, ou então apenas os fiéis, em todo caso, são toda a humanidade, em todo caso, não toda a humanidade, né? Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio eterno. Dessa forma, os últimos dias cumprem tanto os ameaçadores anúncios proféticos de juízo, como também as promessas proféticas de salvação. Deus mantém-se fiel à sua palavra. Então, isso aqui foi o que a gente pôde explorar do livro de Daniel, a partir, de Introdução ao Antigo Testamento, de Werner Schmidt, da editora Sinodal. Então, vamos para o nosso intervalo. 9h10 a gente está de volta. Tá legal? Beleza, então. Bom, manda aí.